Olá, exploradores do desconhecido, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar numa história que poucos se atrevem a contar. Um mistério que assombra uma rua aparentemente pacata, mas que esconde segredos tão profundos quanto as suas sombras. Preparem-se para conhecer os segredos sinistros da Rua do Arvoredo. A Rua do Arvoredo, com as suas casas antigas e árvores frondosas, parece o cenário perfeito de um cartão postal. Durante o dia, o som de crianças a brincar e vizinhos a conversar enche o ar. Mas quando o sol se põe e a lua lança o seu brilho pálido sobre os telhados, uma outra realidade emerge. Uma realidade tecida com sussurros, desaparecimentos inexplicáveis e uma melancolia que parece emanar do próprio asfalto. Tudo começou há décadas, com a construção da casa número 13. Na época, a rua era apenas um projeto. O terreno onde a casa foi erguida pertencia a uma velha família local, os Valadares, conhecidos por serem reclusos e praticantes de rituais estranhos. Diziam que eles tinham um pacto com algo antigo, algo que protegia as suas terras, mas que cobrava um preço terrível. Durante a construção, acidentes bizarros tornaram-se comuns. Ferramentas desapareciam misteriosamente, trabalhadores queixavam-se de sussurros no vento e alguns juravam ter visto figuras sombrias a observá-los do meio do bosque que cercava o local. O capataz da obra, um homem cético chamado Afonso, ignorou os avisos, até ao dia em que desapareceu sem deixar rastro. A única coisa que encontraram foi a sua lanterna, ainda acesa, junto à fundação da casa número 13. A casa foi terminada, mas nunca foi habitada por muito tempo. A primeira família que se mudou, os Pereira, fugiu em menos de um mês. Relataram vozes infantis a chamá-los durante a noite, objetos a moverem-se sozinhos e a sensação constante de estarem a ser observados. Deixaram tudo para trás, desesperados para escapar daquela presença invisível. Com o passar dos anos, a lenda da Rua do Arvoredo cresceu. Outras casas foram construídas, mas a número 13 permaneceu como um monumento silencioso ao medo. Os moradores das casas vizinhas começaram a relatar os seus próprios fenômenos estranhos. Luzes que piscavam sem motivo, sombras que dançavam nas janelas de casas vazias e um frio inexplicável que se instalava na rua, mesmo nas noites mais quentes de verão. A história mais arrepiante, no entanto, é a da pequena Lídia. Nos anos 80, Lídia era uma menina de 7 anos que morava na casa em frente à número 13. Ela tinha um amigo imaginário com quem conversava constantemente no seu jardim. Os pais dela achavam que era apenas uma fase infantil, até que um dia ouviram a filha a conversar com o amigo. Ela dizia: "Não, eu não posso ir consigo. A minha mãe disse para eu não entrar em casas de estranhos." Quando a mãe perguntou com quem ela falava, Lídia apontou para a janela do sótão da casa abandonada e disse: "Com o menino que mora ali. Ele está sempre a acenar para mim." Naquela noite, Lídia desapareceu do seu quarto. A janela estava aberta e pequenas pegadas de lama marcavam o caminho do seu jardim até a porta da frente da casa número 13. A polícia arrombou a porta, mas encontrou a casa vazia, coberta de pó e teias de aranha. Vasculharam cada centímetro, do porão ao sótão, mas não havia sinal da menina. Lídia nunca mais foi vista. O seu desaparecimento tornou-se o capítulo mais sombrio da história da Rua do Arvoredo, a prova de que algo maligno realmente habitava aquele lugar. Depois do caso de Lídia, os moradores criaram uma regra não escrita: ninguém saia à rua depois da meia-noite. As crianças são proibidas de brincar perto da casa 13, e os mais velhos benzem-se sempre que passam em frente. Eles sabem que a rua tem uma memória, e essa memória está manchada de tristeza e medo.
Dizem que em noites de lua nova, se prestarmos muita atenção, ainda é possível ouvir o eco distante da risada de uma criança, misturada com um sussurro gelado que parece dizer: "Vem brincar comigo." Mas o que é essa presença? Seria o espírito de um dos antigos Valadares, guardando zelosamente a sua terra? Seriam as almas perdidas das vítimas da rua, como Afonso e a pequena Lídia, presas entre dois mundos? Alguns teóricos do paranormal que visitaram o local afirmam sentir uma energia antiga, não necessariamente humana, algo que estava ali muito antes da rua ser construída e que foi despertado pela perturbação do seu solo sagrado. Investigadores amadores tentaram passar uma noite na Casa 13, equipados com câmaras e gravadores. Os resultados foram aterradores. As gravações captaram vozes claras a dizer frases como "saiam" e "este lugar é nosso". As baterias dos equipamentos descarregaram inexplicavelmente em minutos, e uma das câmaras filmou uma sombra humanoide a passar rapidamente em frente à lente antes de se desligar. Ninguém conseguiu ficar até ao amanhecer. Todos relataram uma sensação esmagadora de pânico e a certeza de que não estavam sozinhos. Hoje, a Rua do Arvoredo continua a sua existência dupla. De dia, é um lugar tranquilo, mas à noite transforma-se num portal para o medo. Os moradores aprenderam a conviver com os seus fantasmas, a respeitar os seus limites e, acima de tudo, a não desafiar os segredos que a rua se esforça tanto por esconder. A casa número 13 continua lá, em silêncio, com a sua janela do sótão, a parecer um olho vazio, sempre à espreita, à espera da próxima alma curiosa que se atreva a querer desvendar a história que ninguém quer contar. E vocês? Teriam coragem de passar uma noite na Rua do Arvoredo? Que segredos acham que se escondem por trás daquelas paredes? Deixem as vossas teorias aqui nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Obrigado por terem ficado comigo até o fim desta história arrepiante. Se gostam deste tipo de conteúdo e querem explorar mais mistérios conosco, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo. Até a próxima, corajosos exploradores!